Olá pessoas, estamos aqui de novo no cantinho da coleção para falar sobre vídeo extra. Esse vídeo que é mais simples, sem edição, mas que eu quero trocar uma ideia com vocês. Semana passada foi o dia 4 de maio, que é universalmente conhecido como o dia de Star Wars, né? E, bom, eu por semanas, alguns dias, eu fiquei planejando fazer um vídeo especial, né? Falando muita coisa sobre o impacto de Star Wars na minha vida, a filosofia em Star Wars, que fazendo várias pautas, coisas do tipo assim, pensando, pô, fazer um conteúdo legal e tal. Só que eu percebi que tava me forçando muito a fazer isso, sabe? Porque, quem não sabe, eu sou estudante de filosofia e quando algo mexe comigo, quando eu me sinto empolgado, vocês logo percebem que é no canal porque eu faço uma série de vídeos de filosofia. Então, quando acabou a Hora de Aventura, eu fiz uma semana de vídeos de filosofia na Hora de Aventura, que ó, porra, até hoje vocês me cobram muito pra fazer mais vídeos sobre filosofia na Hora de Aventura e em desenhos. Ano passado eu fiz uma semana de vídeos de filosofia nos Vingadores também, que foi muito legal. E eu fiquei pensando assim e tal, mas esses vídeos eles são bons porque eu tava empolgado, eu queria fazer eles. Mas eu me vi que eu tava me forçando a fazer esses vídeos de Star Wars, porque... Cara... E eu percebi que isso dava uma pauta legal, então hoje eu vou comentar minha relação de amor e ódio com Star Wars. Diferente de algumas pessoas, eu não fui fã de Star Wars desde pequeno, sabe? E a minha relação com Star Wars começou de forma meio esquisita, né? Um dos meus melhores amigos da minha vida, ele era muito fã de Star Wars, né? O Gabriel. Ele é muito, muito, muito fã de Star Wars. E eu sempre fui em eventos de anime, sabe? E coisas do tipo assim. Quando eles começaram a pipocar lá em 2010, 2011, e ele sempre ia comigo. Então a gente sempre acabava parando nesses estandes do Império Comando, que é o clube de fãs do Rio de Janeiro, né? E sempre tinha aquele pessoal com aquelas armaduras muito fodas, com um sabre de luz porretões e tal, uns cosplayers muito foda. E a gente ficava mó trocando ideia e tal, e eu pegava meio que por fora a conversa do Gabriel com o pessoal do Império Comando, né? Falando sobre o Império, Jedi, Sith, várias paradas assim fodas. E eu não participava, eu só ficava assim, pô, bravo, hein? Opa, Mup, vou lá. E era coisa assim. E, cara, sempre tinha nesses stands o pessoal vendendo bonecos. Eu sempre via um boneco ou outro que eu falava, nossa, esse boneco é maneiro. Mesmo eu não sabendo quem era, eu comprava os bonecos que eram bonecos antigos, sabe, dos anos 80 e 90, sem embalagem, então era tipo 2, 3, 5 reais no máximo. E eu tenho muito boneco de Star Wars antigo por causa disso, né? Seria um vídeo legal, né? Comentar os bonecos de Star Wars que eu tenho. Eu tenho muito boneco de Star Wars por causa disso. Só que, cara, com o tempo eu fui trocando ideia com ele e tal. Eu falei, mano, todo mundo fala de Star Wars, é tipo uma coisa unânime. E eu tenho as fitas e os DVDs aqui em casa. Eu nunca parei pra ver. Vamos ver. E aí que tá. Não me excomunguem, mas eu vi na ordem que eu considero certa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cara... Foi um negócio assim que mexeu bastante comigo, sabe? E, nossa, isso foi lá em, acho que 2010, 2011, se bobear 2009, por nessa época. E, mano do céu, aquilo abriu meus olhos e eu falei, que foda! Foi bem na minha época assim, de descobrimento nerd, né? Em que eu comecei a conhecer RPG, em que eu tava assim, muito otaquinho, né? Então eu tava indo assim, fundo nos eventos de RPG, sabe? Nos eventos de anime, então... Toda semana eram 2, 3 eventos que eu ia com o pessoal e tal. Foi uma fase assim muito, muito nerd me descobrindo, né? Então, cara, quando eu assisti Star Wars eu fiquei... Porra! Isso aqui é muito maneiro! E aí, a partir daí, eu comecei a poder conversar com o pessoal e eu queria conhecer mais esse universo, né? Eu vi os 6 filmes e eu sempre fiquei muito mais interessado pela primeira trilogia, né? 1, 2, 3. A primeira trilogia em ordem cronológica. Você sabe, eu gosto muito de cronologia, então pra mim a primeira trilogia é 1, 2, 3. E, cara... Eu sempre fico muito mais interessado por aquela trilogia porque 4, 5 e 6, né, eles sempre pareceram filmes, mas, tipo assim, muito mais focados na questão rebelde e império. E tudo bem, era a proposta daquela trilogia, eu entendo. Mas era muito focado naquilo, era muito fechadinho naquele ciclo. Enquanto que os três filmes novos na época, eles eram mais amplos, eles iam mais de planeta a planeta, eles falavam com outros alienígenas, coisas do tipo. E isso sempre me interessou. Eu sempre quis conhecer mais esse universo, sabe? Eu quero ver como outras raças exploravam a força, como era a vida de outras raças, coisas do tipo. Eu queria conhecer mais esse universo. Então logo eu comecei a ir para outras mídias de Star Wars. Eu comecei a ir para onde eu ouvia falar, né? Peraí, tem um quadrinho que fala sobre Datomir? Pera, tem uma animação
que eles falam mais sobre as guerras clônicas, tem um livro que fala do que acontece depois. E aí eu comecei a explorar muito isso. E por aí, por volta de 2010, 2011, eu comecei a ler muito de Star Wars, sabe? Eu li bastante coisa. E caralho, foi aí que eu realmente fiquei muito fã de Star Wars, sabe? Foi aí que eu comecei a ter plano de fazer cosplay e que eu realmente comecei a ver que se eu acreditasse em alguma religião, tipo, se houvesse uma religião no mundo que eu conseguiria acreditar, seria uma coisa bem baseada na força que é explorada em Clone Wars, sabe? Não vou comentar mais sobre isso aqui porque eu não quero causar polêmica, mas só saiba disso. E, cara, foi uma parada que abriu minha visão em muitos aspectos, sabe? Sobre filosofia, religião, amizades, crianças, coisas tipo, caralho, mudou muito minha vida. Aí chegou 2012, em que a Disney comprou a Lucasfilm e apagou todo o universo anterior. E, cara, na época eu fiquei muito puto porque eu tinha acabado de gastar meses da minha vida lendo muita coisa de Star Wars. Então eu fiquei muito, muito puto. Mas hoje em dia, eu sou neutro em relação a isso. Tipo, eu sei que tem coisas boas e tem coisas ruins. Por exemplo, agora tem muito mais coisa coesa, sabe? Porque as histórias de Star Wars foram muito atropeladas. Foram, tipo, uma construção não tão... Tipo, vou explicar melhor, mas, tipo, o pessoal construiu aquele universo de um jeito que, tipo assim... Volta e meia tinha correção de continuidade, tinha umas coisinhas que eram mexidas e tal. Não foi muito bem organizado. Eles iam fazendo o que queriam e o que podiam. Eu entendo, a época, tipo, um universo dos anos 70 até 2010 não é pouca coisa, né? Então eu vejo que hoje tem muito mais coisa coesa em Star Wars, sabe? Tipo, a relação do Darth Vader com os... Como é que é o nome dos caras lá? Que eles têm os Inquisidores. É muito mais bem explorada nos quadrinhos, sabe? A relação entre eles, como é que funcionava aquilo, como o Darth Vader foi punido por conta da perda da Estrela da Morte e tal. Essas relações são mais bem exploradas hoje em dia. E são histórias muito legais, sabe? Eu coleciono os quadrinhos de Star Wars porque eles são muito bons. Mas tem muitas coisas que não me agradam nesses quadrinhos, sabe? O fato do cristal vermelho não ser mais um cristal sintético que os Siths fizeram por conta própria e ser um cristal corrompido mexe comigo porque antigamente era só um cristal sintético. Sith não era necessariamente alguém ruim, era só alguém com uma visão diferente de mundo voltada para outras coisas. Do jeito que eles fizeram agora, um Sith necessariamente é alguém ruim, sabe? E isso não me agrada. Eu gostava da diversidade de ideias, de conceitos que haviam antigamente. Hoje em dia não tem tanto isso. E, além disso, por conta dessa minha raiva que eu fiquei lá em 2012, quando apagaram tudo, eu me afastei de Star Wars e falei, cara, já chega, eu já perdi muito na minha vida, eu acho sacanagem, e essa é a minha forma de protesto. Tanto que tem vídeo aqui no canal comentando isso lá na época, né, que saiu Os Últimos Jedi. E foi isso. Então, quando saiu o Despertar da Força, eu não vi no cinema, tá? Eu ignorei o filme, falei, não, me afastei de Star Wars, pra mim já chega, acabou, morreu. Até que um dia eu tava numa locadora, que hoje em dia já faliu, F, mas eu tava comprando filmes lá e tava passando na tela da locadora o Despertar da Força. E uma cena bem importante, eu fiquei bem intrigado e assisti em casa. Eu falei, olha, é uma nova trilogia, eu entendo que eles estão querendo criar um universo e isso pode ser... criar uma nova mitologia, um novo arco e tal, e isso pode ser legal. Sabe, é claro que ele é muito semelhante em estrutura a Nova Esperança, Uma Nova Esperança, mas eu vejo que tem coisas aí que podem ser exploradas e podem ser muito legais, sabe? Eu ainda mantenho minha opinião do vídeo o Universo Disney Star Wars, explicando por que esse universo é bem confuso, mas ainda assim, eu falei, cara, isso pode ser legal, vamos ver o que vai dar. Aí começaram a lançar os quadrinhos do Brasil. Aí eu falei, cara, agora tem mídia física, não é mais aquela confusão toda que era na editora online antigamente. Vamos ver se vale a pena. Aí eu comprei o número 1 do Darth Vader Star Wars, que era uma revista da época. Me afastei um pouco, quando voltei a me interessar lá com o filme e tudo mais, eu voltei a comprar. Hoje eu tenho essas revistas completas aqui. Não terminei de ler ainda, mas isso é outra história. E aí eu voltei a me interessar, mas paulatinamente. E cada vez mais eu comecei a deixar os filmes de lado, sabe?
Ah, vamos lançar os Últimos Jedi. Cara, caguei, olha que foda aqui no quadrinho, olha que coisa maneira. O Darth Vader tendo que criar seu próprio sabre, olha que foda que eles estão fazendo. A Marvel tá fazendo um bom trabalho nos quadrinhos. Tem seus defeitos, claro, mas no geral estão muito boas as histórias. Aí veio os Últimos Jedi. Até hoje eu não sei se eu gosto ou não desse filme, porque tem tanta coisa boa nesse filme, mas também tem tanta coisa ruim, que eu não sei se eu gosto ou não desse filme. Sério, até hoje eu não sei o que eu acho desse filme. E aí eu fiquei... tem coisas legais e coisas ruins. Aí eu fiquei... assim, meio coisa. E entre os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker, eu comecei a participar de grupo no Facebook, comecei a me estressar bastante, porque... ai, Star Wars não é sobre os Skywalker, e nunca foi. Hoje em dia é porque a Disney forçou isso goela abaixo, mas isso é outro papo, pra outro vídeo, pra outra discussão, pra vocês me xingarem em outra hora. E aí, eu comecei a me estressar um pouco, me afastei da base de fãs que eu tinha entrado recentemente e tal. E, de novo, comecei a entrar cada vez mais nos quadrinhos da Marvel e comecei a largar o filme. Então, quando anunciaram a Ascensão Skywalker, eu vi o trailer e eu já tinha feito o curso de roteiro, então eu sabia tudo dali. Eu sabia exatamente que tudo aquilo ia acontecer. Eu sabia que aquele sabre da Rey, aquele sabre duplo, era uma coisa da cabeça dela. Que eles não iam fazer ela virar um Sith. E quando aparece a porra do Palpatine, bum, ali pra mim acabou. Eu falei, esse filme vai ser uma merda. E eu fui com as expectativas mais baixas possíveis pra qualquer coisa em Ascensão Skywalker. E de fato, o filme é uma merda. Total, assim, absurda. E tipo, pra quem me conhece, eu tenho uma tatuagem de Hora de Aventura na minha panturrilha. Eu fiz no dia em que o desenho acabou, porque Hora de Aventura mexeu muito com a minha vida. E eu tinha sérios planos de fazer uma tatuagem da Shakti embaixo do Enkirid. Porque a Shakti é a minha personagem favorita de Star Wars. Eu gosto muito dela. E eu queria muito tatuar a Shakti, sabe? A silhueta dela com... A silhueta dela com o sabre de luz ligado e tal. Eu queria tatuar ela pra ter um pedaço de Star Wars em mim pra sempre. Mas sério. Cara... tudo isso aconteceu tanto... ao mesmo jeito que, cara... Star Wars pra mim é só uma franquia que perdeu, sabe? Perdeu a graça, perdeu o sentido de ser, sabe? São só... A Disney não fez um bom trabalho nos filmes, sabe? Porra, desperdiçaram muita coisa, estragaram demais. Pra mim, Star Wars não é mais uma coisa legal. Até que... lembra que eu falei que eu sempre gostei do 1, 2 e 3 por causa desse negócio de expansão e conhecer mais o universo? Eu amo a Velha República. E uma coisa que me incomodava muito é que a Disney não estava explorando a Velha República nos livros e quadrinhos. Não estava explorando em lugar nenhum. Eles estavam sempre falando do filme 4 pra frente, nunca do 4 pra trás. Pois bem, aí eles anunciam a Alta República. E eu vejo o trailer, eu vejo pessoas empolgadas, pessoas planejando, pessoas querendo fazer coisas legais e tal. Então, esse é a minha última chance para Star Wars. Eu vou acompanhar de perto a Alta República, porque eles agora estão trabalhando com o meu período da história de Star Wars favorito. Eu amo a Velha República, sabe? Eu amo demais esse período, sabe? Milhares de Sith, milhares de Jedi, sabe? Caçadores de recompensa, planetas... é tanta coisa foda nesse período. E o trailer da Alta República me empolgou bastante, me deixou muito esperançoso e eu falei, se o futuro de Star Wars não é promissor, vamos pro passado. E o passado parece muito bom. Mas assim, essa já é a terceira chance que eu tô dando de Star Wars, sabe? A segunda chance que eu tô dando de Star Wars, sabe? E, bom, na verdade, a terceira mesmo, né? Império Comando... a terceira chance que eu tô dando de Star Wars. Cara, eu espero que faça um bom trabalho, porque assim, eu dediquei muito da minha vida pra Star Wars. E eu juro que se a Alta República não for bom, se eles conseguirem cagar com o meu período favorito de Star Wars, eu desisto, sabe? Eu desisto de Star Wars. Star Wars vai ser uma coisa que já significou muito pra mim, sabe? Eu já me dediquei de verdade muito a Star Wars, cara. Demais. E, infelizmente, se eles cagarem a Alta República, vai ser uma parada que ficou pra trás, sabe? Então, agora já sabem como
é a minha relação com Star Wars, o que eu acho de Star Wars, sabe? É uma coisa que eu acho maravilhosa, mas eu acho que erraram muito com Star Wars nos últimos tempos e é isso. Então por isso a minha relação de amor e ódio com Star Wars, é por isso que eu não fiz um vídeo sobre o 4 de maio. E já sabem minhas expectativas pro futuro de Star Wars. Então, se me perguntarem o que eu acho de Star Wars, eu vou mandar esse vídeo porque eu acho que eu expliquei bem o que eu acho de Star Wars, sabe? Eu queria muito sentir aquela empolgação de novo, de acompanhar, de participar, de sentir sobre Star Wars, que hoje em dia eu não tenho, sabe? Hoje em dia Star Wars pra mim é algo que já significou muito pra mim, mas hoje em dia é isso, já tô me alongando demais, sabe? Ah, pra terminar, eu ainda não vi Mandaloriano e não vi a última temporada de Clone Wars que tá saindo agora. Pretendo ver logo mais, se vocês pedirem eu faço vídeo também. Tem um avião passando, então vamos terminar logo isso aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido, tenham gostado das historinhas do meu passado. E é isso. Eu vejo no próximo vídeo e falou!